O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou hoje que o governo federal discutiu uma intervenção no estado do Amazonas durante a crise no sistema de saúde, mas desistiu da medida. No segundo dia de depoimento à CPI da pandemia, Pazuello disse que o aplicativo do governo, que recomendava medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid, foi invadido por hackers. O segundo dia de depoimento foi tomado em grande parte por críticas à atuação de Eduardo Pazuello na gestão da crise de oxigênio no Amazonas. O senador amazonense Eduardo Braga cobrou explicações. Não concorda que se não faltasse oxigênio, vidas seriam salvas? Concordo em gênero, número e grau. O ex-ministro, que responde a um inquérito no Supremo Tribunal Federal por omissão na crise de saúde de Manaus, atribuiu o caos no estado a uma falta de controle do governo local e da empresa fornecedora de oxigênio, a White Martins. Ela já vinha consumindo a sua reserva estratégica e não fez essa posição de uma forma clara desde o início. Se a Secretaria de Saúde tivesse acompanhado, de fato e de perto, a situação da produção e consumo do oxigênio, preocupada com o aumento do oxigênio, teria descoberto que estava sendo consumida uma reserva estratégica. O senador Eduardo Braga afirmou que a empresa será convocada para esclarecer as questões contratuais, mas que a responsabilidade pública é do Ministério da Saúde. Fique claro que se sabia sim que ia faltar oxigênio e que faltou participação, planejamento, responsabilidade por parte da Secretaria do Estado. Mas Vossa Excelência precisa ser afirmativo, porque Vossa Excelência foi com todo o Ministério da Saúde para o Estado do Amazonas e não tomaram providências para resolver o problema de oxigênio. O ex-ministro afirmou que era favorável a uma intervenção no Amazonas, mas que não houve apoio para essa medida durante uma reunião de ministros no Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Essa decisão, ela não era minha. Foi levada à reunião dos ministros com o presidente e o governador presente se explicou, apresentou suas observações e foi decidido pela não intervenção. Eduardo Pazuello também foi questionado sobre o aplicativo Tratikov, que chegou a ser divulgado em Manaus para auxiliar médicos no diagnóstico da Covid. A plataforma trazia a sugestão de tratamento precoce com indicação de cloroquina até para bebês. O ex-ministro explicou que o aplicativo foi divulgado em fase de teste, mas acabou sendo alterado por hackers. Ele foi hackeado, puxado por um cidadão. Ele pegou esse diagnóstico, botou, alterou com dados lá dentro e colocou na rede pública. O presidente da CPI, que é senador pelo estado do Amazonas, afirmou que o aplicativo foi mais uma tentativa de indicar a cloroquina, que não tem comprovação científica no tratamento da Covid. Tudo aquilo que poderiam ter feito com o povo do Amazonas e de Manaus para testar, para usar de cobaia, para ter experiência, foi feita lá. Senadores governistas saíram em apoio a Pazuello e a sessão perdeu o controle. Teve que ser suspensa e Pazuello ficou mais de meia hora sem falar nada. Ao contrário de ontem, quando deu respostas evasivas e atravessadas, hoje o ex-ministro da Saúde estava mais tranquilo. Evitou bater de frente com parlamentares e pediu desculpas por entrar sem máscara no mês passado em um shopping de Manaus. Quando eu desci do carro, a máscara ficou dentro do carro, ou pisada, e ela ficou inutilizada. Mesmo naqueles 8 metros de entrada, foi o suficiente para ser muito mal interpretado. Peço desculpas. Erro é humano, mas é preciso reconhecer o erro. Reconhecido. O nome do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, voltou a ser mencionado na CPI como integrante de um assessoramento paralelo da pandemia. A gente viu a CPI perder o foco diversas vezes. CPI da cloroquina, CPI da carta, CPI do gabinete paralelo. Quiseram colocar o Carlos Bolsonaro como chefe do Ministério do Gabinete Paralelo. O comentário ganhou adesão do irmão do vereador, Flávio Bolsonaro. Parece que é um absurdo Não, presidente, um filho conversar com o pai. Agora, se quer ouvir alguém que dá conselho para o presidente da República, eu vou dar o nome. Chama o pastor Silas Malafaia aqui. Esse
fala quase diariamente com o presidente e influencia o presidente. Para parlamentares da base de apoio e da oposição, o depoimento de Eduardo Pazuello deixou explícito que a crise da saúde em Manaus precisa ser melhor investigada. Senadores da base governista querem a aprovação do depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima. Já os de oposição estão mirando em depoimentos de integrantes do Ministério da Saúde, como secretários e ex-secretários que aconselharam Pazuello. A Secretaria de Saúde do Amazonas informou que acompanhava o fornecimento do oxigênio a partir dos relatórios emitidos pela White Martins e que em nenhum momento, em dezembro do ano passado, foi relatada a impossibilidade de abastecimento da rede estadual. O primeiro alerta veio em 7 de janeiro deste ano, segundo a Secretaria de Saúde do Amazonas, quando o Ministério da Saúde também foi comunicado. Procurada, a White Martins não se manifestou.